vocês, crianças? Aqui é a tia Vanessa e eu tô usando máscara para reforçar para você que a gente precisa continuar tomando os cuidados necessários com a nossa saúde e para com aquelas pessoas que a gente ama tanto. Então, se você precisar sair de casa, utilize a máscara. Higienize sempre as suas mãozinhas com álcool gel, ou então, se puder, lave as mãozinhas. Isso é muito importante. Se você precisar retirar a máscara, retire pelos elásticos. Isso. Como a gente vai conversar e eu preciso que a minha voz saia melhor nesse vídeo para você me ouvir e acompanhar a história de hoje, que está muito interessante, a tia Vanessa vai retirar um pouquinho, mas não deixe de se cuidar, combinado? Então, nós vamos falar sobre uma família, a continuação da história de Abraão de domingo passado. Nós vamos cantar uma música então que fala sobre família. Vamos lá? Diz assim, ó: Jesus ama cada um, cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama a todos. Aí, ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama a todos. Vamos lá? Escuta aí. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos. Muito bem. Agora foi só um treino. Vamos voltar pra gente cantar mais uma vez? Quero ver vocês aí em casa, tá? A gente pode fazer diferente os gestos, vamos lá? Vamos ver se a tia Vanessa consegue passar aqui e ensinar pra vocês. Vamos lá, vamos inventar os gestos. Jesus, como a gente fez, ama cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Aí, ama o papai, vamos fazer o papai fortão assim? Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Vamos fazer assim? Vamos lá então, combinado. Agora a gente já sabe, né, como vai fazer os gestos. Vamos todo mundo junto, bem bonito, tá? Vamos lá. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos. Muito bem, ficou lindo. Jesus ama a todos. Na história passada, a gente estudou sobre um patriarca e o nome dele era Abrão. E eu queria orar com você, porque na história passada a gente viu que Deus tinha uma promessa para a vida de Abrão e que ele tem também promessas para a nossa vida e que elas se cumprirão no tempo certo. Então vamos orar? Feche os olhinhos aí e a gente vai orar juntos, tá bom? Senhor, muito obrigada pela promessa que o Senhor fez a Abraão e obrigada porque o Senhor também faz promessas para cada um de nós nos dias de hoje. Abençoa a nossa vida, nossa família, em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Na história passada, vocês viram que esse nosso Senhor aqui, chamado Abrão, recebeu promessas do Senhor. E as promessas do Senhor ainda não haviam se cumprido. E a gente viu que o tempo se passou e agora Abrão estava com 100 anos, Sarai estava com 90. E olha o que aconteceu nesse espaço de tempo. Deus mudou o nome dos dois. E ele mudou para reforçar e relembrar aquela promessa que ele havia feito. Então, Abrão se chamaria Abraão. É bem próximo, parecido. E significa pai de nações. Muito bem, isso mesmo. Então, Abrão seria chamado agora de Abraão. E isso quer dizer pai de nações. Sarai, que era a esposa dele, se chamaria Sara. E quer dizer, é como se fosse dizer princesa, princesa das nações. Viram só? Deus reforçou novamente ao coração de Abraão agora aquela mensagem que ele havia dito a ele lá no iniciozinho da história, que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria uma grande descendência e que Deus abençoaria todas as famílias da terra por meio da vida dele. Isso mesmo. O tempo passou, como eu disse para vocês no início. Abrão agora tinha 100 anos e Sara tinha 90. E vocês acreditam, crianças, que esse tempo todo passou e a promessa do Senhor ela se cumpriu? E logo, logo, olha que neném mais lindo! Isso! Sabe quem é esse, crianças?
o filho de Abraão e Sara, o filho daquela promessa lá do iniciozinho da nossa história. A promessa aconteceu. E o nosso tema de hoje é o seguinte: Deus proverá. Nossa história fala sobre isso, sobre aquele nosso Deus que nos dá todas as coisas que precisamos. Então, ela fala sobre a providência de Deus, que é exatamente isso que a gente acabou de explicar. Quando a gente está precisando de algo, Deus, olha, providencia, realiza milagres na nossa vida e Ele providencia aquilo que estamos precisando. Então, com Abraão não foi diferente. Olha aqui a imagem. Logo, depois dessa lembrança da promessa ao coração de Abraão, o Senhor cumpriu aquilo que ele havia dito. Então, Abraão e Sara, que é essa daqui, tiveram um bebê. E ele já está grande aqui, né? A tia Vanessa acabou de mostrar ele bem pequenininho, mas agora ele está grande. E esse é Isaac, ele é o filho da promessa. Isso mesmo. E aí, algumas coisas aconteceram na vida de Abraão e Sara nesse espaço de tempo. Coisas que, por vezes, não agradavam o coração do Senhor. Em outras, Deus sempre trazia a sua providência e supria as suas necessidades. Mas Isaac não ficou desse tamanho, não é, crianças? Não, Isaac não ficou desse tamanho. Ele cresceu. E um dia, Deus conversou com Abraão e disse para ele assim: vai até o monte que eu vou te levar, e nesse monte eu queria que você fizesse um sacrifício. E aí ele foi, levou uns 2 servos com ele e seguiram o caminho do monte. Em um determinado momento, Abraão e Isaac continuaram a caminhada. Olha, Isaac agora, criança, está maior, certo? Olha ele aqui, ó. Esse é Isaac, isso, um jumentinho, e Abraão. Ele disse assim para os 2 servos: podem ficar por aí, nós vamos seguir agora a caminhada. Então Deus falou para que Abraão subisse até o monte e preparasse lá, neste monte, um altar. E depois que Abraão fez todo esse percurso até chegar lá no alto do monte, antes de preparar o altar, Isaac fez uma pergunta para Abraão: pai, eu estou vendo aqui a lenha, tô vendo o cutelo, que era tipo uma faca daquele tempo, eles chamavam de cutelo, para preparar o animal. Tô vendo que a gente está com todos os elementos do altar e do sacrifício que vamos fazer. Mas onde está o cordeiro? Pergunta difícil, hein? E aí, Abraão disse exatamente o que a palavra de Deus nos fala aqui na Bíblia. Olha só. A palavra de Deus. Olha aqui, a tia Vanessa até destacou para nossa aula de hoje. Exatamente. Abraão disse para Isaac que Deus iria providenciar. Deus proverá. Por isso o tema da nossa história de hoje é Deus proverá. Nessa segunda parte da história de Abraão, a gente vai aprender que Deus provê. Ou seja, aquilo que a gente precisa, Deus nos dá. É como no dia a dia de vocês, não sei se já aconteceu uma experiência assim. Você queria muito algo e você pede então em oração e aí você recebe aquilo que você pediu. Deus concedeu, Deus proveu aquilo que era necessário, sabe? E aconteceu exatamente isso na história de Abraão e Isaac. Com a tia Vanessa, em alguns momentos, eu já pedi sim. E Deus me deu muito mais do que o que eu estava pedindo. E era relacionado à comida, sabe? Eu pedi um doce para Deus e quando eu recebi, foi muito além do que eu tinha pedido. Então eu pude passear com uma amiga, pude comer uma sobremesa muito gostosa e Deus me concedeu um momento muito agradável. Veja, muito além do que eu pedi. Ele providenciou, Ele preparou, Ele pensou nisso por mim, como eu havia pedido, só que ainda melhor. Ele me proporcionou um momento ainda melhor. E aí com Isaac e Abraão, naquele momento de sacrifício, aconteceu da mesma forma. E olha, o Senhor falou ao coração de Abraão que ele deveria entregar o seu filho Isaac. Nossa, crianças, deve ter sido difícil esse momento. E aqui quando eu li na Bíblia e procurei entender um pouco melhor essa história, eu percebi que deve ter sido algo muito difícil ao coração de Abraão. Preparar o seu próprio filho, Isaac. Olha só, crianças,
Esse é o cutelo, essa é a lenha, o fogo, estava tudo preparado, mas faltava o cordeiro para o sacrifício. E então a Bíblia diz que o Senhor falou com Abraão que ele preparasse Isaque para o sacrifício. Olha, na mesma forma, ou parecido com essa história, o próprio Deus entregou Jesus Cristo, seu Filho, para que os nossos pecados fossem perdoados e a gente pudesse ter uma nova vida. Abraão foi colocado à prova por Deus. Deus queria reconhecer em Abraão esse homem de fé que acredita em sua providência. E sabe o que foi que Abraão fez, crianças? Ele agiu conforme Deus falou. E ele colocou Isaque naquele altar de sacrifício, preparou o cutelo, que é como se fosse algo pontudo, né? E a Bíblia conta que nesse momento aqui, diferente de Deus, que teve que entregar realmente Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados, o Senhor disse e reconheceu em Abraão um homem de fé. E olha, não foi necessário fazer o sacrifício de Isaque. Olha o que Deus diz na palavra. Ele diz assim: Abraão, então, estendendo a mão, tomou o cutelo para, então, acabar com Isaque, com seu filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não negaste teu filho, teu único filho, sabe? E olha, Deus, crianças, nesse teste provou a Abraão no quesito de que ele tivesse fé. E o nosso próprio Deus fez algo muito maior por cada um de nós. Ele entregou o seu único filho. E esse sacrifício foi capaz de trazer o perdão para toda a humanidade. Todas as pessoas foram salvas pelo sacrifício que Jesus fez. Nesse caso aqui, Abraão foi testado, foi provado para que ele reconhecesse que Deus é um Deus que provê e também para que Deus pudesse perceber se Abraão realmente entregaria aquilo que ele tinha como algo muito valioso ao Senhor. E olha, Abraão foi aprovado. Na nossa vida e na nossa história de vida, a gente precisa ser encontrado assim como Abraão, aprovados pelo Senhor. E a Bíblia diz que ele reconheceu aquele lugar como um lugar de bênção. Aquele monte foi reconhecido como um lugar de bênção. Por quê? Sabe o que aconteceu logo depois desse momento da prova de Deus com Abraão? Um cordeiro apareceu no meio dos arbustos. Olha aqui. E aí então os dois puderam aprender que Deus provê. Deus provê todas as coisas que são necessárias quando a gente entrega tudo, até aquilo que é muito valioso ao coração, ao nosso coração. Se a gente entrega isso ao Senhor, Ele reconhece o que fizemos e Ele provê todas as coisas que necessitamos, tá, crianças? Então, que Deus possa estar nos abençoando no entendimento daquilo que essa história quer nos dizer, pois ela nos fala que precisamos entregar aquilo que temos de mais precioso, porque Deus provê todas as coisas que nós precisamos. Amém? Vamos orar? A tia Vanessa quer convidar você a orar comigo mais uma vez. Nós vamos estar lembrando dessa história durante a semana e eu queria desafiar você que no momento que você precisar de algo que é muito importante para o seu coração, para a sua vida, que você estivesse buscando o Senhor, nosso Deus, que provê todas as coisas. Amém? Então vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse momento. Obrigada por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Abençoa as crianças que estão nos ouvindo, cuida delas e que durante essa semana elas possam aceitar o desafio de ouvir a Tua voz e entender que o Senhor provê todas as coisas que nós precisamos, que nós necessitamos. Abençoa as nossas vidas, que quando a gente for provado, que possamos ser aprovados por Ti e que possamos tirar nota 10, assim como Abraão tirou nesse teste de hoje. Nós oramos assim e te agradecemos pela oportunidade de estarmos falando contigo. Em nome de Jesus, amém. Então, um beijo e até a próxima, crianças.